Como seriam as edições do Super Mundial de Clubes, o mundialzão que vamos ter agora em junho com 32 times, caso ele já existisse desde, por exemplo, 2001? Nesse vídeo eu vou trazer aqui os times que teriam se classificado para cada Super Mundial, ou seja, para cada edição a cada 4 anos, e também eu vou apontar aqui quais seriam os favoritos de cada edição. Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao Futebol Revoluciona. O meu nome é Edu. Já aproveita e deixa aquele like maroto. Se inscreva aqui no canal também, ative as notificações e bora pro vídeo. Vamos começar aqui a listar todos os times que já teriam se classificado para o Super Mundial de Clubes da FIFA. A dinâmica do vídeo vai ser bem simples. Eu vou trazer aqui todos os times classificados de cada edição do Super Mundial de 2001 para cá. Aí estão todos os times classificados dessa edição que vai acontecer agora, né, em junho, nos Estados Unidos. Lembrando que o León foi desclassificado porque o dono do León também é dono do Pachuca. Vai ter um jogo entre o América do México e o Los Angeles FC para definir a vaga, né? Para definir o time que vai pegar a vaga do León. Antes, galera, eu vou aqui apontar o número de vagas, né, de cada confederação. Então, na UEFA tem 12 vagas, sendo 4 para os últimos campeões da Champions League. Aí nós temos 6 vagas para a Conmebol, sendo 4 vagas para os campeões da Libertadores e 2 vagas para o ranking da Conmebol, tá? Acabei aqui não percebendo o errinho aqui, tá? A UEFA, mas outras 2 vagas para o ranking da Conmebol. E lembrando que só podem se classificar 2 times por país. Ah, Eduardo, mas tem 4 times brasileiros. Sim, porque os 4 times foram campeões da Libertadores. Então, os times que são campeões dos torneios continentais, independe, o número é independente. Então, se tiver 4 campeões do Egito, da Copa da Liga dos Campeões da África, vão 4 times do Egito. Então, por isso que os 4 times brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, se classificaram por ter sido campeão da Libertadores. Agora, se apenas um time brasileiro fosse campeão da Libertadores, vamos supor que, sei lá, só o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Provavelmente o Flamengo seria, não me lembro agora de cabeça o ranking, mas provavelmente o Flamengo fosse ali o primeiro time brasileiro do ranking da Conmebol. Então nós teríamos apenas 2 times brasileiros, só podem se classificar 2 times de cada país, enfim, só para ficar claro aí na Liga dos Campeões da Ásia, na Ásia, né, nós temos também 4 times, 4 vagas para a Ásia, 4 vagas para a África, se necessário é utilizado o ranking, né, caso tenha campeão repetido, caso o mesmo time vença mais de uma vez a Liga dos Campeões da África, 4 vagas para a CONCACAF, também mesma coisa, mesmos critérios da Ásia e da África, e 1 vaga para a Oceania, que é o campeão melhor classificado do ranking da Oceania, que, cara, sendo bem sincero, não deveria nem ter essa vaga aqui. Essa vaga, cara, tinha que ter vindo aqui para Conmebol, por exemplo, né? Só 6 vagas para Conmebol, eu acho muito pouco. Nem que fosse, cara, uma vaga a mais ali para Europa, de repente, campeão da Europa League melhor classificado no ranking. Cara, porque os times da Oceania, o futebol da Oceania ainda é praticamente amador, semi-profissional. O Inter Miami se classificou, né, nessa última edição por ter sido campeão da Champions Cup. A FIFA fez uma maracutaia lá para ter o Messi, para ter o Inter Miami dentro da competição. A confederação representante do país sede do Super Mundial vai definir a seu critério como que vai escolher o time que vai jogar o Super Mundial. Geralmente, a tendência é que seja sempre o campeão nacional da temporada que vai acontecer o Super Mundial. Então você vai acabar percebendo isso aqui nas edições de cada Super Mundial. Então vamos aqui começar a bagaça, brincadeira. Super Mundial de 2001, que teria o Japão e a Coreia do Sul como os 2 países sede, justamente porque foram os países que sediaram a Copa do Mundo. Na UEFA, aí estão então todos os classificados, Real Madrid e Barcelona representando a Espanha, aquilo que eu falei, né, só podem se classificar 2 times por país, Manchester United e Chelsea representando a Inglaterra, Juventus e Lazio representando a Itália, Bayern de Munique e Borussia representando a Alemanha, Mônaco, Ajax, Spartak, Moscou e Bordeaux são os outros representantes via ranking da UEFA da edição de 2001. Na Conmebol, nós teríamos 3 times brasileiros, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras, todos os times foram campeões da Libertadores, Boca Juniors, que foi campeão da edição de 2000 da Libertadores, e River Plate e Cerro Porteño teriam se classificado via ranking. Na Ásia, nós teríamos Al Hilal, Jubilo Wata, Pohang Steelers,
Lembrando que o Kashima aqui está representando o Japão, né, como país sede, e o Suwon Samsung tá como o representante da Coreia do Sul, porque foi o time que ganhou o campeonato coreano da época, né, da temporada 2000-2001, e o Kashima antes a mesma coisa. Foi o clube que venceu o campeonato japonês da temporada 2000-2001. Aqui, os representantes da África, Hearts of Oak, da Gana, Azek Mimosas, olha que baita nome. Foi 2 vezes campeão da Liga dos Campeões da África, time do Costa do Marfim. Raja Casablanca, Marrocos, né, que é a figurinha carimbada, sempre também tá participando aí das Copas Intercontinentais, e o Esperance como o time melhor classificado do ranking, justamente porque o Mimosas foi 2 vezes campeão da Liga dos Campeões da África. Aqui os 4 representantes da CONCACAF: Cruz Azul, DC United, Necaxa, o time do Seu Madruga, e o Los Angeles Galaxy. E aqui o representante do futebol amador, quase várzea da Oceania. Quais seriam os favoritos? Deixa eu tirar a câmera aqui, colocar aqui em cima, no meu rosto. Real Madrid, que na época era o Real Madrid do Roberto Carlos, do Raul, do Figo, né, Vicente Del Bosque como treinador. O Vasco também tá como, eu coloquei como um dos favoritos. No Vasco na época ainda jogava Juninho Pernambucano, Romário, Evair, Ramon. Tinha um timaço na época. E assim, pessoal, final dos anos 90, nos anos 90, até cara, pra mim assim, até 2005, tá? 2004, 2005, os principais times brasileiros, e o Boca, River, né? Ali os principais times argentinos também, e um ou outro time sul-americano, conseguiam bater de frente contra os times europeus. Tanto que até o início dos anos 2000, os times sul-americanos tinham mais títulos da Copa Intercontinental, né? O tal Mundial de Clubes, na época era a Copa Toyota, tinham até mais títulos do que os europeus. Porque os elencos aqui eram muito fortes, né? Não era comum todos os jogadores, os principais jogadores do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, se transferirem para os times europeus. Se você pegar ali os elencos do início dos anos 2000, do final dos anos 90 dos times brasileiros, dava jogo, né? Tanto que Vasco e Real Madrid deu jogo, Vasco ganhou do Manchester United, e o Vasco tinha um timaço, não preciso nem falar, Romário ainda no auge, já um pouco, né, mais idade, mas ainda estava jogando muita bola, fez mais de 70 gols em 2000, por isso que eu coloquei como um dos favoritos. O Boca do Riquelme, Bayern de Munique, aqui o time base campeão da Liga dos Campeões, com o Elber como um dos grandes destaques, Manchester United ali do Beckham, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy também, e o Juventus, né, do Del Piero, Nedved, Davids, Zidane. Então aqui os favoritos para vencer o Super Mundial da edição do ano 2001, mas na minha opinião, o time que teria conquistado a primeira edição do Super Mundial teria sido o Vasco da Gama do Romário, até porque talvez os europeus não levariam tão a sério assim essa competição ainda, talvez os times sul-americanos levariam mais a sério, e o Vasco tinha um time muito forte na época aqui, então eu coloquei, cravei, e eu fui, pô, eu quis aqui beneficiar algum time brasileiro, principalmente o Vasco, cara, o Vasco não tem Mundial na sua história, merece ter pela sua história, então por isso que eu acabei aqui escolhendo Vasco da Gama, teria conquistado aqui a primeira edição do Super Mundial no ano de 2001. Agora vamos para 2005, a Alemanha seria o país sede, justamente porque foi o país que sediaria a Copa do Mundo de 2006, né, que sediou, no caso, a Copa do Mundo de 2006. Bom, aqui então todos os representantes da UEFA, Bayern de Munique, Real Madrid, Milan e Porto, os times que foram campeões da Liga dos Campeões, Juventus, Manchester United, Arsenal, Valência, Galatasaray, Lyon, Leverkusen, Mônaco, PSV Eindhoven, todos pelo ranking. E o Werder Bremen aqui tá como representante da Alemanha do país sede, porque o Werder Bremen foi campeão da Bundesliga da temporada 2003-2004. Once Caldas, Olímpia, Boca Juniors, aqui os campeões da Libertadores. O São Caetano quase foi campeão, né, em 2002. Boca Juniors venceu 2 edições, então por isso que abriu uma vaga ali pro ranking. River Plate, Santos, América de Cali se classificariam pelo ranking. Na Ásia, Al Ittihad, Al Ain, Suwon Samsung e Dalian Shide, enfim, aí os representantes da Ásia. Na África, Zamalek, Enyamba, da Nigéria, Al Ahly e os Esperance, os representantes da África. E na CONCACAF,
América do México, Pachuca, Toluca e Alajuelense da Costa Rica seriam os representantes da América Central e América do Norte. E aqui o time de Várzea da Oceania. Enfim, eu detesto essa vaga da Oceania. Eu devia ter até colocado aqui. De repente, essa vaga poderia ter ido pro campeão, né? Por exemplo, pro Vasco da Gama. Seria legal, né? Pro último campeão ali do Super Mundial. Seria justo. Aqui os favoritos para essa edição de 2005, Real Madrid na época que estava com Ronaldo, Raul, Beckham, Figo, Zidane, Roberto Carlos, né? Real Madrid dos Galácticos. O Milan com Timaço, com Pirlo, Gattuso, Seedorf, o Shevchenko, o Kaká como um grande craque. Arsenal, basicamente a mesma base dos Invencíveis, né? O time que ganhou de maneira invicta a Premier League da temporada 2003-2004, com Thierry Henry, Bergkamp, Ljungberg, Pires, Gilberto Silva, Timaço. Manchester United, com Cristiano Ronaldo já surgindo, né, no futebol, Giggs, Scholes. Juventus, do Del Piero, Nedved, Buffon, Cannavaro também, timaço. Boa parte ali do time base, né, campeão da Itália, né, da Itália campeã mundial de 2006, tinha integrantes ali, jogadores da Juventus. Mas eu coloquei aqui como grande campeão o Milan, né? Eu acredito que até a final poderia ser, por exemplo, Milan e Arsenal, seria uma baita final. Eram os dois melhores times na época, na minha opinião. Mas, de fato, o Milan era muito forte, né? Esse Milan... Eu cresci nessa época vendo o Milan sempre ganhando a Champions, chegando na final da Champions. Então aqui o Milan seria o campeão da segunda edição do Super Mundial. E aí, galera, se você tá gostando do vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal também. E agora vamos para a edição de 2009, a terceira edição do Super Mundial, que teria acontecido na África do Sul. A África do Sul, que foi o país sede da Copa do Mundo de 2010. Aí os representantes da UEFA, deixa eu colocar aqui minha cara aqui embaixo, Liverpool, Barcelona, Milan, Manchester United como os campeões ali da Liga dos Campeões, Sevilla, Internacional, PSV Eindhoven, Bayern, Roma, Lyon, Porto e Benfica como os representantes pelo ranking. Na Conmebol, nós teríamos São Paulo, que foi campeão da Libertadores de 2005, o Internacional, campeão de 2006, meu time, Boca Juniors, campeão da Libertadores de 2007, e LDU, que foi campeão da Libertadores de 2008, River Plate e Libertad seriam os representantes pelo ranking. Na Ásia, deixa eu diminuir aqui meu rosto, Al Ittihad, Jeonbuk da Coreia do Sul, Urawa, Red Diamonds e Gambusaka, os representantes asiáticos, os campeões da Champions da Ásia. Na África, Al Ahly, que foi 3 vezes campeão da Champions da África, Etoile du Sahel, não sei se eu falei certo, o meu francês aí, ó, tá em dia. Foi campeão, tá errado aqui, tá 2001, 2007, tá, pessoal? Desculpa aí, acabei não percebendo esse errinho. 2007. O Mimosas de volta aí, ó. Mimosas e Al Bilal. Esse Al Hilal não é o Al Hilal da Arábia Saudita, esse Al Hilal é do Sudão. E o Super Sport, né? O nome mais genérico possível para um time de futebol. O Super Sport United, como representante da África do Sul, né? Esse time foi 3 vezes campeão da África do Sul, do campeonato da África do Sul, ali antes da edição de 2009, se não me engano foi 2009, 2008, 2007. Aqui os representantes da CONCACAF, América no México, Pachuca, Deportivo Saprissa do Costa Rica e o DC United via ranking. E por fim o time Várzea aqui da Oceania, né, o White Care United. Acabei nem colocando o país, eu acho que é da Nova Zelândia. Aqui os favoritos então para a edição de 2009, pessoal. Barcelona já do Guardiola, do Messi. Milan ainda muito forte, né? Ainda com resquícios ali da base forte dos anos anteriores. O São Paulo, no Milan estava o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né? O São Paulo aqui ainda com resquícios também do tricampeonato brasileiro, um time que sempre ia longe na Libertadores. Então era um time copeiro, poderia surpreender, chegar até numas semifinais ali de repente na época. Manchester United com Cristiano Ronaldo, provavelmente aqui o Super Mundial teria sido o último torneio do CR7 pelo United, antes da transferência dele para o Real Madrid. Internacional, tinha um time muito forte também. E Liverpool, que tinha o Gerrard como o grande destaque. E aqui, pessoal, nesse Super Mundial, na minha opinião, quem teria conquistado aqui a edição de 2009 seria o Barcelona do Guardiola, do Messi. Tava no auge, né, o Barcelona do Guardiola, Iniesta, Xavi, Thierry Henry jogava na época ainda no Barcelona, então era um timaço. Então, por isso que, na minha opinião, o Barça teria conquistado aqui a terceira edição do Super Mundial. Vamos agora para 2013,
que seria o Super Mundial do Brasil, né? O Brasil seria o país sede, o Brasil sediou a Copa do Mundo 2014, então já imaginou, cara, assistir grandes jogos aqui de times europeus no Brasil? Seria incrível, seria muito irado se tivesse ocorrido, né, esse torneio. Bom, aqui os campeões da Champions, Barcelona, que foi 2 vezes campeão ali, né? Internacional, campeão em 2010 e Chelsea em 2012. Pelo ranking, Real Madrid, Manchester United, Milan, Bayern, Olympique de Marseille, Lyon, Porto e Benfica. E o Shakhtar Donetsk. Pela Conmebol, os representantes seriam Estudiantes, Internacional, Santos e Corinthians, todos os campeões aí da Libertadores. Pelo ranking, Universidade do Chile e Vélez Sarsfield. E o representante do Brasil, eu coloquei aqui o Fluminense, porque o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 e campeão brasileiro em 2012. Né? Foi 2 vezes campeão brasileiro durante o ciclo do Super Mundial de 2013. Na Ásia, teríamos o Pohang Steelers, Seongnan, Al Sadd e Ulsan. Na África, Mazembe, meu Deus do céu, Mazembe, Esperance, Al Ahly e o Heartland da Nigéria. E por fim aqui, pessoal, os representantes do CONCACAF, Atlante do México, Pachuca, Monterrey e o Real Salt Lake dos Estados Unidos, tá? Não tá aqui o país, mas é dos Estados Unidos. E aqui o time Várzea do Auckland City representando a Oceania. Favoritos, vamos lá. Barcelona ainda, nessa época já estava da transição, né? Era o Tito Villanova, né? O treinador na época do Barcelona, mas ainda era o Barcelona muito forte, com resquícios do guardiolismo. Corinthians, eu coloquei aqui justamente porque foi o campeão mundial de 2012, ainda com o Tite ali, né, como treinador, um time ainda muito forte, muito competitivo, ganhou do Chelsea, então poderia, por jogar no Brasil, ter a torcida ali ao seu lado, de repente o Corinthians poderia surpreender e ir longe nessa competição, tinha um time forte. O Bayern de Munique, já com o timaço, com Robben, Ribéry voando, né, foi o campeão ali da Champions da temporada 2012-2013. Manchester United, ainda com a base do Alex Ferguson, é um time ainda muito competitivo. Coloquei aqui também o Santos, porque o Santos ainda tinha o Neymar. O Super Mundial 2013 provavelmente teria sido ali o último torneio do Neymar pelo Santos. E o Real Madrid também estava voando já com o Cristiano Ronaldo, Benzema, timaço. Aqui, eu coloquei o Corinthians, o Santos, né? Mas favorito mesmo, de verdade, era o Bayern, Real Madrid e Barcelona. Tanto que eu coloquei aqui como campeão o Bayern de Munique. Esse Bayern de Munique do Rupp Heinz era um timaço, jogava muita bola, um baita time, Schweinsteiger, Neuer voando, time base da Alemanha, campeão mundial de 2014, Philipp Lahm voando também. Então tem que falar, cara, acho que o Bayern de Munique com certeza seria ali um dos grandes favoritos e provavelmente teria conquistado a edição de 2013. Seguindo, vamos seguir agora para a edição de 2017, que teria acontecido na Rússia, que sediou a Copa do Mundo 2018. Aqui os representantes da Europa. Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona como os campeões da Liga dos Campeões. Pelo ranking, nós teríamos o Chelsea, o Borussia, a Juventus, PSG, Arsenal, Zenit, Porto, Benfica e Napoli, completando as vagas da Europa. E o CSKA aqui representando a Rússia, por ter sido campeão russo ali no período do ciclo do Super Mundial de 2017. Pela Conmebol, esse período, na minha opinião, tá, foi um período muito fraco da Libertadores, cara. A gente vê hoje o nível da Libertadores e compara com esse período aqui, os times eram bem mais fracos. Nós teríamos o Galo, São Lourenço, River Plate, Atlético Nacional, foram os campeões da Libertadores naquele período. Independente Santa Fé e do São Paulo teriam se classificado pelo ranking. Na Ásia, nós teríamos aqui já o Guangzhou Evergrande, que foi 2 vezes campeão asiático, John Book, Western Sydney, um time australiano, e o Seoul FC, time coreano. Acabei esquecendo aqui também colocar o paizinho, né? Mas é o Seoul FC da Coreia. Na África, Al Ahly, Mazembe, o Sétif da Argélia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que foram os campeões da Liga dos Campeões da África. Aqui os representantes da CONCACAF, Cruz Azul, América do México, que foi 2 vezes campeão da CONCACHAMPIONS, Monterrey e o Galaxy. Aqui tá errado o ano que o Cruz Azul... Assim, pessoal, eu faço tudo sozinho, tá? Então alguns detalhezinhos aqui estão errados, mas eu já corrijo. O Cruz Azul ganhou em 2014, tá? A CONCACHAMPIONS. E o Auckland City como representante da Oceania, o Auckland City que é da Nova Zelândia. Favoritos, aqui só europeus, basicamente, né? Real Madrid muito forte, time fortíssimo, principal time da época. Juventus aqui que também tinha um time muito competitivo.
Bayern de Munique ainda com Robben, Lewandowski, né? Ribéry ainda muito forte. Barcelona aqui com o trio MCN. Chelsea, que tinha um time muito competitivo na época, né? Com o Kanté, o Hazard. E o PSG, que tinha o Di Maria, o Cavani como os grandes destaques. Eu listei aqui como grande campeão de 2017 o Real Madrid, que estava no seu auge, ainda com o Zidane, Cristiano Ronaldo no auge, Benzema jogando muito, né? Modric, Toni Kroos, Casemiro do meio de campo. Enfim, cara, era um time absurdo. É o melhor time que eu vi na minha vida, tá? Esse período ali do Real Madrid do Zidane foi o melhor time que eu já vi, mais até do que o próprio Barcelona do Guardiola, porque esse time era letal de todas as formas, no contra-ataque, jogando com posse de bola, jogada aérea era absurda, bola parada era absurda, defesa era absurda com Sérgio Ramos e Pepe. Cara, assim, não tem o que falar. Não tem o que falar, esse Real Madrid era um time completo. E agora vamos para o Super Mundial 2021, que teria o Qatar ali como país sede, justamente porque sediou a Copa do Mundo 2022. Bom, aqui os campeões: Bayern de Munique, Real Madrid e Liverpool, os campeões da Champions League desse ciclo. Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, City, PSG, Shakhtar Donetsk, Porto, Roma e Lyon, os times classificados pelo ranking. Na Conmebol, os campeões da Libertadores, né? Grêmio, Flamengo, River Plate e Palmeiras. E o Boca e o Nacional do Uruguai classificados pelo ranking. Na Ásia, nós teríamos o Ural Red Diamonds, Kashima Antlers, Al Hilal da Arábia Saudita e o Sun Hyundai, né? Os campeões da Champions Asiática, e Al Duhail representando o Qatar. Na África, Esperance, Wydad Casablanca, Al Ahly e o Mazembe pelo ranking. E na CONCACAF, Chivas, Pachuca, Monterrey e Tigres, apenas times mexicanos. Aqui o Wellington FC, time da Nova Zelândia, como representante da Oceania. E dentre os favoritos, o Real Madrid, que tinha o Benzema voando, Manchester City já com Haaland, Kevin De Bruyne voando também, Bayern de Munique do Lewandowski, o PSG com o Neymar, Messi, Mbappé, Liverpool do Klopp. E eu coloquei o Barcelona mais pela camisa e tradição, que estava no momento ali de transição, tá? Até pensei em colocar o Flamengo aqui, ou o Palmeiras. Teve vários times ali, depois dos 5 aqui europeus que eu coloquei. Poderia ser Barcelona, Juventus, Borussia, Flamengo, enfim. E o campeão aqui, na minha opinião, teria sido o City do Guardiola. Ainda não tinha o Haaland, né? O De Bruyne tava voando nessa época, Bernardo Silva tava voando, esse time ainda era muito forte, né? Foi o vice-campeão ali da Liga dos Campeões, era um time extremamente dominante na Premier League. Então aqui, completando as últimas edições, a última edição do Super Mundial, o Manchester City. Bom, galera, aí foi então o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, esse formato um pouquinho diferente. O que vocês acharam? Vocês concordam aqui com os favoritos de cada edição, com os times que eu listei que provavelmente teriam conquistado, né, o Super Mundial? Vocês concordam, discordam? Coloquem a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Eu sempre acabo lendo os comentários de vocês. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. E eu vou deixar aqui outro vídeo do canal, ó, já tá aqui no meio da sua tela, outro vídeo aqui do Futebol Revoluciona. Continue com a gente e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final. Grande abraço, tamo junto, fui!